prazer, né, tá falando da palavra de Deus, e ao mesmo tempo também será sempre um nervosismo enorme também. Eu não sei se é possível controlar esse tipo de situação quando vai trazer a palavra de Deus, mas se pode, depois o pastor, né, que tem mais experiência, pode estar me ensinando aí. Deus, quando nos criou, né, nós sabemos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E a gente sabe que devido ao pecado, nós sofremos algumas situações complicadas no nosso dia a dia por causa do pecado. E isso é o que tem nos afastado, é o que nos afasta de Deus, que nos afasta dele, né, por causa do pecado. E isso nos traz muitas consequências essas que são ruins. A gente pode citar aí algumas coisas como depressão, né, a baixa autoestima, pensamentos ruins, pensamentos suicidas, vai desde de deixar, né, o amor se esfriar, né, não ter mais paciência com nada, e por fim, né, se a gente fosse, né, juntar tudo isso daí, a gente chega na seguinte conclusão: que nada mais tem jeito. E a gente sabe que o nosso Senhor Deus, ele tomou uma atitude de entregar o seu Filho na cruz, para nos salvar, para que hoje nós fôssemos livres para estarmos aqui adorando, para que nós vivemos em liberdade de espírito, né? E a maior forma de expressão que nós podemos encontrar nesse ato do nosso Deus é o amor, é o perdão e é a salvação. Então eu gostaria de rapidamente falar trazer 3 pontos aqui com os irmãos sobre 3 coisas que Deus não consegue ver. 3 coisas que para Deus é impossível de enxergar. São 3 coisas que o nosso Deus não vê possibilidade nenhuma. 3 coisas que o nosso Deus não pode ver. Na primeira delas, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Romanos 8. Acho que levaram Romanos aqui da minha Bíblia. Romanos 8, 38 e 39. Que vai nos dizer assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, uma dessas coisas que o nosso Deus não pode ver, Ele não pode ver ninguém que Ele não possa amar. O amor de Deus, Ele excede todo o nosso entendimento, porque quando nós pensamos, como pode alguém dar seu próprio filho para poder salvar a vida de outro? Como pode alguém que, dentro da minha condição humana de pecador, né, se entrega no meu lugar? Como pode um cara chamado Jesus Cristo, lá atrás, ter se entregado para me salvar hoje? É porque Deus não vê ninguém que Ele não possa amar. Deus nos ama de uma forma tremenda. Deus nos chama para perto de si.
Porque o amor de Deus, ele sempre será inevitável. O amor de Deus é aquilo que nos constrange, é aquilo que nos faz entender, quando nós nos sentimos às vezes sozinhos, quando nós nos sentimos perdidos, quando nós nos sentimos envolvidos pela escuridão, e aí nós ouvimos aquela vozinha lá, né, bem suavezinha, dizendo: não tema, eu estou contigo. Calma, tem de bom ânimo, não se desespere, porque eu te amo. E muitas das vezes também nós ouvimos através de pessoas, né, a qual Deus envia até nós para dizer: olha, Jesus te ama, Jesus não quer te ver assim, né, vamos orar, nós estamos juntos nessa batalha, não desanima não, não fica assim não, eu te amo em nome de Jesus, Jesus também te ama. E isso, sabe, nos revigora de uma certa forma, que nos faz ter pelo menos 1% ali do entendimento do que é o amor de Deus nas nossas vidas. Porque Deus nos ama. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 136. Salmo 136, no verso 1. Que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é eterno, é conselheiro, é o príncipe da paz, é o nosso Salvador, porquanto o seu amor leal dura para sempre. Se há uma dessas três coisas que Deus não vê, uma delas é alguém que Ele não possa amar. Então nunca se permita achar que Jesus te esqueceu, que ninguém te ama, que ninguém presta atenção em você, porque saiba que lá dos céus o nosso Deus está a sempre contemplar a sua vida, está sempre a observar os teus caminhos, porque Ele te ama, Ele te quer ao lado dEle, e Ele precisa que você entenda isso, que não há amor maior no mundo. Porque quem dentre nós aqui teria coragem, ou seria capaz de se entregar, ou aqueles que têm filhos, de entregar o seu filho por alguém que você nunca viu na vida? Vamos melhorar a situação. Será que eu teria coragem de entregar o meu filho por alguém que eu conheço? Será que eu teria essa capacidade de falar assim: pode levar aqui, vou entregar meu filho à morte para poder salvar alguém que eu conheço? É uma situação difícil, né? Humanamente falando, se eu tivesse de dar uma resposta agora, talvez ela seria não. O que dirá então por alguém que você nunca viu na vida? Meu filho, você vai morrer, porque eu não vou entregar meu filho para morrer no seu lugar não. Sinto muito. Quem é fulano? Nunca vi na minha vida. Então infelizmente você vai para outro lugar. E quem de nós pode se colocar nesse lugar de Deus, a ponto de fazer tal sacrifício? De se colocar em uma situação tão difícil assim, de ter que entregar o seu próprio filho, seu único filho. E olha que eu tenho 3, hein, gente? E olha que eu tenho 3. E confesso a vocês que acho que eu não daria nenhum, não. Entendeu? Sinto muito, Lucas, pastor, entendeu? A todos que eu conheço, entendeu? Mas sinto muito mesmo. Mas teria que ser uma coisa assim, uma coisa assim tremenda, arrebatadora de Deus no meu coração para me tomar uma atitude dessas. Entendeu? Porque dentro da minha condição humana, confesso a você, porque né, acho que todos sabem aqui da minha história, é uma coisa que eu sempre almejei, e agora eu vou ter que entregar assim. Sinto muito.
é melhor você aceitar Jesus, confessar seus pecados a Ele, se despedir em paz de todos. É mais seguro dessa forma do que contar de eu entregar um dos meus. Amém? Eu percebi que não houve amém não. Mas não conta com isso não, tá, gente? Vamos lá. Uma segunda coisa que Deus não pode ver nós, como seres humanos, nós sabemos que somos pecadores. Infelizmente faz parte da nossa condição humana, o pecado, o que nos leva a afastar do nosso Deus. Mas Deus, com todo o seu amor, né, Ele ainda assim, Ele nos perdoa. Vamos abrir em Isaías 43, 25. Isaías 43, versículo 25. Que nos diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim, que não se lembra mais de teus erros e pecados. Esse é o nosso Deus, um Deus que perdoa. Quantas das vezes nós passamos por situações onde nós achamos que, caramba, isso aqui que eu fiz, acho que não tem perdão, e por causa disso, nós nos afastamos da presença de Deus. Por causa disso, nós deixamos de trabalhar na casa do Senhor. Por causa disso, nós deixamos de fazer a obra de Deus, porque quando nós analisamos o nosso erro, quando nós analisamos a gravidade daquilo que nós cometemos, nós percebemos que estamos nos afastando do Senhor, que aquilo nos constrange ao ponto de não querer mais estar na presença de Deus. E assim nós vamos nos afastando dele, gradativamente. Não importa qual seja o pecado, dentro de um termo bem humano, não importa se meu pecado foi P, se eu considero ele P, se ele considera ele M, ou se considero ele G, ou GG, ou extra G, e por aí vai. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai me constranger. E aquilo ali vai me levar a me afastar de Deus. E eu vou tentar, e muitas das vezes eu tento com as minhas próprias forças vencer esse pecado, e digo assim: eu vou me afastar. Se eu faço parte do ministério de louvor, eu vou me afastar do ministério de louvor, vou resolver meus problemas e depois eu retorno. Se eu faço parte de alguma se eu faço parte de alguma organização, muito obrigado, tio Lucas. Se eu faço parte de alguma organização, eu vou me afastar um pouco, vou resolver meus problemas familiares, seja lá qual for, e depois eu retorno. E infelizmente assim, a gente conhece muitas pessoas que se afastaram e até hoje não tem mais forças para voltar. Porque colocaram um peso tão grande sobre si e esquece que tem um Deus de amor, um Deus que tudo pode, um Deus que perdoa. E essa seria uma das coisas que o nosso Deus também não vê, alguém que Ele não possa perdoar. Não importa o tamanho do seu pecado. Vamos abrir em Isaías 55, 7. Que diz assim: abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, ou seus pensamentos, seus maus pensamentos, e volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele
perdoará de bom grado. Pois Ele perdoará de bom grado. Não há pecado que o nosso Deus não possa perdoar, desde que eu me arrependa dele e me esforce para não cometê-lo novamente. Então, nosso Deus, Ele não vê a quem Ele não possa perdoar. Por mais que eu me sinta o homem mais miserável de todos, o pior ser humano da face da terra, o maior pecador que já existiu neste mundo, ainda assim, o amor de Deus, porque nosso Deus, Ele não vê quem Ele não possa amar, Ele pode também me perdoar, porque Ele também não pode ver aquele quem Ele não possa perdoar. E nós precisamos lutar contra isso, contra o desânimo, contra as nossas frustrações, porque o inimigo está aí para nos acusar. Porque o inimigo está aí justamente para apontar o dedo, e muitas das vezes na nossa cara mesmo. O dedo veio bem lá, ó, bem lá na ponta do nosso nariz. Você vai fazer o que lá na frente, se você cometeu esse erro aqui? Você vai fazer campanha para quê, se você está fazendo isso aqui de errado? Para que você vai subir monte? Para que você vai jejuar? Você está orando por quê? Por que você está orando? Por que você está orando? Você sabe me dizer por que você está orando? Você errou. E ele insiste. Por que você está orando? Então o desânimo vem e nós deixamos de orar. Nós esquecemos que temos um Deus que ama, esquecemos que tem um Deus que perdoa, e nos desanimamos e deixamos de cumprir o ídolo do nosso Senhor. No Salmo de número 103, no Salmo de número 103, do verso 10 ao 12. Olha que amor, como tem um louvor que a gente já cantou aqui algumas vezes, que diz assim: mas que amor é esse? Né? Que amor é esse? É o que nos faz perguntar, é o que nos faz trazer essa pergunta quando nós lemos aqui o Salmo 103 no verso 10, que diz assim, ó: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quando dista o Oriente do Ocidente, quando está distante o Oriente do Ocidente, ou assim como é distante de uma ponta a outra, assim também Ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Olha que maravilha! Deus me ama, e não importa o pecado que eu cometa, Ele me perdoa. Não importa o pecado que eu cometa, Deus me perdoa. Em João, não me perdoe, não é João não, é em Isaías 1:18. Isaías 1, capítulo 1, versículo 18. Vai nos dizer assim, ó: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Olha só como é que o Senhor tem o cuidado conosco, né? Venham e vamos refletir juntos. O Senhor nos chama sempre para estar lado a lado com Ele. Mas Senhor, mas eu errei,
E assim como Adão pecou, que sentiu vergonha quando descobriu que estava nu, que estava em pecado, eu também tenho vergonha de me achegar a Ti. Eu também estou envergonhado do que eu fiz e não consigo me achegar a Ti para falar: Senhor, me perdoa, Senhor, eu sei que Tu me amas, errei, pequei contra Ti, Senhor, me ajuda. E o Senhor nos diz: venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã, se tornarão. Olha que coisa maravilhosa. Então não há motivos para nós não nos sentirmos amados e para que nós não busquemos o perdão do nosso Deus. Ainda que aqueles que estão à minha volta apontem para mim, me chamem de pecador, seja lá qual for o pecado que eu cometi, ainda que o mundo diga para mim que eu errei, ainda que o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, venha me acusar, dizendo que, olha, isso que você cometeu é imperdoável, saiba que o nosso Senhor, Ele te chama para refletir junto com Ele. Não sinta vergonha do pecado que você cometeu. Pelo contrário, busque forças em conversar com o nosso Deus. Senhor, me perdoa, Pai. Sei que sou fraco, sei que tenho muitos pecados, sei que não tenho forças, sou pequeno, não consigo enxergar aquilo que está à frente das minhas mãos. Então me guia, Senhor, me mostra o caminho, me ensina, me ajuda a não pecar mais. E o Senhor, junto contigo, ali lado a lado, Ele vai te abraçar e Ele vai te trazer aquela paz de espírito que tanto você precisa para poder continuar fazendo a obra, para você continuar caminhando na presença dEle. E uma última coisa, o último ponto, que o nosso Deus não pode ver. Vamos abrir em Lucas 19:10. Lucas, capítulo 19, no versículo de número 10. Diz assim: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. O nosso Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória para vir buscar todo aquele que se encontrava perdido e que ainda se encontra perdido. O nosso Senhor Jesus Cristo largou tudo aquilo que Ele tinha lá nos céus, vamos botar assim, deixou a sua paz, tudo aquilo, todo o seu resplendor, toda a sua majestade, para vir à terra e buscar todo aquele que se encontra perdido. Vamos abrir agora em Efésios 2. Efésios 2, 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Que vai nos dizer assim: que porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Olha aí mais uma prova de amor do nosso Senhor por nós. Olha mais uma prova de como o nosso Senhor nos perdoa. Porque por nós mesmos nós não conseguiríamos fazer nada disso. Por nós mesmos nós não conseguiríamos nos salvar.
quem dirá salvar o nosso próximo, a quem a gente ama? Então eu queria dizer, nesse último ponto, que Deus, Ele não vê ninguém que Ele não possa salvar. Deus, Ele não vê ninguém que Ele não possa salvar. A prova de amor, de que Deus nos ama e não vê ninguém que não possa amar, é quando Ele deu seu Filho lá na cruz. Que Deus não possa ver ninguém que Ele não possa perdoar, é que Ele nos deu o advogado fiel, aquele que julga as nossas causas, aquele que advoga ao nosso favor. E a prova que Deus não vê que Ele não possa salvar, também está no seu próprio Filho, porque Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que todo que nele crê seja salvo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Porque esse é o nosso Deus, o Deus que salva, um Deus que cura, que liberta e, acima de tudo, nos ama. Um amor incondicional, um amor que excede qualquer entendimento humano, a ponto de muitas vezes o mundo questionar: como pode alguém tomar esse tipo de atitude? Como pode alguém se entregar para salvar uma outra pessoa? Como pode alguém morrer no lugar de outra pessoa? Esse é o amor de quem perdoa, esse é o amor de quem salva. Que nós possamos entender nesta manhã que se em algum momento de nossas vidas nós voltarmos a sentir que ninguém nos ama, que se nós voltarmos a sentir que aquilo que eu fiz de errado não tem perdão, e por causa disso o desânimo vier, se em algum momento de nossas vidas nós voltarmos a sentir que não há mais salvação, que para mim não tem mais jeito, que para mim não tem mais como fazer, eu vou entregar os pontos, vou me sentar ali e vou esperar o fim chegar. Saiba que nosso Deus, Ele te ama. Saiba que o nosso Deus, Ele tem amor suficiente para nos perdoar, porque graças à sua misericórdia que são renovadas a cada manhã. E por isso nos encontramos aqui nesta manhã, adorando, bendizendo ao nome do nosso Deus, aquele que nos ama, aquele que nos perdoou, aquele que ainda nos perdoa e aquele que nos salvou. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por esse amor tão incrível, por essa graça tão incomparável, por esse perdão que nos alcança até os dias de hoje, e por essa salvação que nos alcançou através do seu Filho Jesus Cristo. Que o amor de Deus, Ele vem estar sempre no seu coração, que toda vez que você sentir um vazio dentro de si, a minha oração nesta manhã é para que o amor de Deus, Ele venha preencher todo o vazio que há em ti. Se por algum momento de sua vida, de nossas vidas, o nosso coração se esvaziar, que rapidamente o amor de Deus venha preencher esse espaço, para que nada venha tomar conta do seu ser, para que nenhum desânimo, nenhuma frustração, para que tudo aquilo que vem tentar impedir a sua adoração, a sua comunhão com Deus, não possa se chegar a ti, porque o amor de Deus, Ele transborda em seu coração. E que a partir desse transbordamento do amor de Deus em ti, que Ele também possa alcançar outras vidas. Que esse amor de Deus venha transbordar em ti de uma forma tão tremenda, que Ele possa também alcançar outras vidas. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor,